conhecimentos. Na aula de hoje, estudaremos redução ao primeiro quadrante. O que é redução ao primeiro quadrante? Reduzir ao primeiro quadrante é permitir trabalhar com as funções trigonométricas em todo o ciclo trigonométrico, uma vez que sabemos que os valores de seno, cosseno e tangente até o ângulo de 90 graus já são definidos, né? Que estão especificados nessa tabela que estudamos anteriormente. Então, reduzir ao primeiro quadrante permite descobrir e calcular esses valores nos demais quadrantes, né? E, então, para calcular isso, temos fórmulas específicas e determinadas, então, para cada quadrante. Do segundo para o primeiro quadrante, o seno de π menos x é igual a seno de x. O cosseno de π menos x é igual a menos cosseno de x. A tangente de π menos x é igual a menos tangente de x. Do terceiro para o primeiro quadrante, a fórmula é seno de π mais x é igual a menos seno de x. Cosseno de π mais x é igual a menos cosseno de x. E a tangente de π mais x é igual a tangente de x. Já do quarto para o primeiro quadrante, o seno de 2π menos x é igual a menos seno de x. O cosseno de 2π menos x é igual a cosseno de x. E a tangente de 2π menos x é igual a menos tangente de x. Vale ressaltar, então, que a distância entre o ângulo x do primeiro quadrante em relação a qualquer outro ângulo, seja do segundo, terceiro ou quarto quadrante, é sempre de 90 graus, de modo a manter o módulo das funções trigonométricas. Bom, como eu expliquei anteriormente, é de suma importância essas fórmulas, mas tem um modo mais simples, né, de aprender, de compreender principalmente, que é pelo próprio ciclo trigonométrico. E então temos que saber, né, que o valor de seno, cosseno e tangente varia de acordo com o quadrante, mais especificadamente em relação à sinalização, pois os ângulos serão proporcionais a esses ângulos aqui. Então, temos macetes que são muito importantes, que auxiliarão na hora de calcular, na hora de compreender. Um deles é esse aqui. Para calcular o seno, lembrar a sinalização. Seno, lembre-se, sem sono, de pé. Dessa forma, você vai colocar o valor máximo de seno em cima e o valor mínimo embaixo, ou seja, 1 e menos 1. E anular dos lados, certo? Aonde tiver o 1, nos quadrantes próximos de 1, serão positivos, sinalização positiva. E próximos ao menos 1, os quadrantes terão sinalização negativa, no seno. Já no cosseno, com sono, deitado, o valor máximo e mínimo vão aqui. O valor máximo, então, no 0 e 360, respectivamente, e o valor mínimo no 180. E como no seno, a sinalização positiva vai nos quadrantes próximos ao 1. E os quadrantes que estiverem próximos, menos 1, terão sinalização negativa. Já na tangente, que não está especificada aqui, terá sinais positivos no primeiro e no terceiro quadrante e sinalização negativa no segundo e no quarto quadrante.
Outra dica muito importante, mas que vocês vão compreender ao longo da resolução dos exercícios, é essa aqui. Aqui se encontra o primeiro quadrante. E é quanto falta para 180 no segundo, quando o ângulo que você quer descobrir, analisar, está no segundo quadrante. Você tem que pensar quanto falta para 180. Quando o ângulo estiver no terceiro quadrante, quanto passa de 180? E quando estiver no quarto quadrante, novamente, quanto falta, mas aí para 360. Essa análise é muito importante. Bom, então vamos para as demonstrações. Questão 1. Reduz o ângulo de 120 graus ao primeiro quadrante e determine o valor de C. Bom, sabemos que 120 graus passa 30 graus de 90. Então, o ângulo de 120 graus fica mais ou menos aqui. Traçando uma reta aqui, passando pelo ponto 00, sabemos que do ângulo 120 até 180 falta 60 graus. Logo, esse ângulo é de 60 graus. Traçando uma perpendicular ao eixo X, então do ângulo 120 até o primeiro quadrante, descobrimos que aqui está localizado o ângulo, então, correspondente, equivalente, mas do primeiro quadrante. E aqui vai ser a mesma coisa, aqui vai ser um ângulo de 60 graus. Então, o ângulo de 60 graus é equivalente ao de 120. Logo, qual é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus, como na tabela, é raiz de 3 meios. Então, o de 120 também será. Mas vamos ver a sinalização. Seno do segundo quadrante, positivo. Então, o seno de 120 é raiz de 3 meios. Vamos pôr em prática pela fórmula. A fórmula para calcular o seno é seno de π menos x igual a seno de x. Então, vamos calcular. Seno de 180 menos 120 é igual a seno de 60. Logo, como eu expliquei antes, o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 meios. Pela sinalização do quadrante, fica positivo. Bom, agora vamos para o exercício 2. Reduza o ângulo de 210 graus ao primeiro quadrante e determine o valor de cosseno. Bom, o ângulo de 210 graus passa 30 graus de 180. Então, ele fica localizado mais ou menos aqui. Você irá traçar uma reta passando pelo centro e chegando até o primeiro quadrante. Como eu disse anteriormente, 210 graus passa 30
graus de 180. Então, esse ângulo aqui é de 30 graus. Como estudamos anteriormente, mas devemos relembrar, né? Esses dois ângulos aqui são ângulos opostos pelos vértices. Então, são ângulos congruentes. Se aqui é 30 graus, logo aqui também será 30 graus. O seno e o valor, então, de cosseno que está pedindo para determinar será cosseno de 30 graus, que é igual a, como na tabela, raiz de 3 meios. E o sinal, né? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 meios. Mas aí o cosseno de 210 graus, que fica no terceiro quadrante, segundo a tabela, é negativo. Então, cosseno de 210 graus é igual a menos raiz de 3 meios. Utilizando a fórmula, então, que é cosseno de π mais x é igual a menos cosseno de x, né? Cosseno de 180 mais 30 é igual a menos cosseno de 30 graus. Então, logo, cosseno é igual a menos raiz de 3 meios. E essa é a resposta final. Agora, o exercício 3. Reduza o ângulo de 330 graus ao primeiro quadrante e determine o valor de seno. Bom, sabemos que 330 graus fica localizado aproximadamente aqui, né? Porque falta 30 graus para 360, né? Então, eu vou traçar uma reta chegando ao ponto 0, 0, né? Do 330 graus até o 0, 0. Então, como eu disse antes, o valor desse ângulo é 30 graus. Por quê? Porque falta 30 graus para 360. Então, o ângulo de 330 graus é equivalente a 30 graus no primeiro quadrante, né? Então, o seno de 330 graus será igual ao de 30 graus. Mas teremos que ver a sinalização, né? Então, o seno de 30 graus pela tabela é 1/2. Mas como o 330 está no quarto quadrante, a sinalização é negativa. Então, o seno de 330 graus é menos 1/2. Era isso então, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!